obrigado a Quando quiser, todos. pode. As minhas desculpas por estas questões técnicas ao Anabice. Cumprimento todos, sintam-se todos cumprimentados. Vou falar sobre o Reino Unido, Portugal, Brasil e Algarves, como um subtítulo, quando ainda se tentava manter o país coeso, que é uma questão de sempre, no fundo, hoje ainda temos que ter essa preocupação. Um novo slide, por favor. O Reino Unido, Portugal, Brasil e Algarves foi criado em 16 de dezembro de 1815. Possuía um hino nacional, chamado hino patriótico, uma bandeira, um território, espalhado pela Europa, América, África, Ásia e Oceania, um governo e uma capital. O Rio de Janeiro, entre 1815 e 1821, e Lisboa, entre 1821 e 22. Se bem que oficialmente se possa considerar que o Reino Unido tenha durado até 1825, data do reconhecimento da independência do Brasil pelo governo português. Possuía uma língua e uma religião oficial, respectivamente o português e o catolicismo, e uma moeda, o real. Teve um governo de monarquia absoluta entre 1815 e 1820 e de monarquia constitucional entre 1820 e 1822. E dois monarcas, Dona Maria I, e entre 1815 e 16, e Dom João VI, entre 1816 a 22, ou 25. Estima-se que a população da metrópole e arquipélagos europeus tivesse uma população de cerca de 3 milhões de habitantes e o Brasil cerca de 4 milhões. Em todos os outros territórios onde flutuava a bandeira das quinas, é mais difícil de estimar a população, que seria súbdita do rei de Portugal, mas podemos considerar cerca de 1 milhão uma estimativa conservadora. O que terá levado, então, à construção deste notável figura político-jurídica que não encontra paralelo na cena internacional em todos os tempos. E que não teve, já agora, também qualquer problema de reconhecimento internacional. É o que vamos tentar dilucidar. Novo slide. Novo slide. As invasões francesas, consequência natural e direta da Revolução Francesa de 1789. Não, é para trás. Ainda não, tenho só mais à frente. Eu digo isso, que é para ter tempo para ler. As invasões francesas, consequência natural e direta da Revolução Francesa de 1789, causaram, como de resto já tinha sucedido no resto da Europa, com muitas atenuantes na Grã-Bretanha, dado que o Canal da Mancha a defendia, um terremoto político, social, económico, financeiro e militar, como não havia memória em Portugal. Os efeitos deste terremoto continuaram a fazer-se sentir depois dos franceses terem sido expulsos e perduraram até aos nossos dias. De facto, o país sofreu 5 invasões em que os franceses e seus aliados foram protagonistas, apesar de só se considerarem 3, digamos oficialmente, com a maior parte dos autores, sendo elas. Agora aqui é outro slide. A Guerra das Laranjas, em 1801, a qual está na origem da perda de Olivença, que lamentavelmente se prolonga até os dias de hoje. A invasão comandada por Journoud em 1807. A terceira invasão, capitaneada por Soult em 1809. A quarta e mais importante, liderada pelo Marechal Massena em 1810. E a quinta, que apenas durou 20 dias, efetuada pelo general Marmont em 3 de abril de 1812, já depois do exército de Massena ter sido expulso. Na sequência, o exército anglo-luso combateu os franceses em Espanha, perseguindo-os na sua retirada até Toulouse, à altura em que Napoleão se rendeu em Paris, a 30 de maio de 1814. Quando se soube que Junot tinha invadido Portugal, facto de que a corte portuguesa só se deu conta quando os franceses já estavam em Abrantes, pôs-se em marcha um plano já previsto e amadurecido com os aliados da pérfida Albion, que previa a deslocação da família real para o Brasil, no slide, negando deste modo a Bonaparte prender os representantes do poder político e deitar mão aos navios da Armada Lusa que tanta falta faziam aos planos de Napoleão. Conjurou haver navios no Alto de Santa Catarina, que é uma frase que entrou no léxico português desde então, até hoje na atualidade, os 54 navios e cerca de 10 a 15 mil pessoas
questão do número de pessoas que acompanhou a família real ao Brasil varia conforme os autores, tendo havido até agora um consenso que se situa entre os 10 e os 15 mil, incluindo a tripulação. Comboiadas por 6 navios da Royal Navy, que chegaram ao Rio de Janeiro após uma longa e penosa viagem de 54 dias, porém sem qualquer perda. O Rio de Janeiro ia ser até 1821 a capital de todo o território nacional, igualando uma vasta zona do Brasil à dos países mais desenvolvidos do mundo. Novo slide. Os franceses foram por fim expulsos de Portugal continental em 23 de abril de 1812. E Napoleão, derrotado na Batalha de Waterloo em 18 de junho de 1815, já no fim do Congresso de Viena, que reuniu a partir de 1 de outubro de 1814 para estabelecer as bases de uma nova paz decorrente da derrota francesa. Sem embargo, a família real e o governo português não mostraram a intenção de regressar a Lisboa. As razões que a tal levaram ainda não estão completamente apuradas, mas aparentam prender-se fundamentalmente com a complexa situação existente no Brasil. Novo slide. Esta situação envolvia a ocupação da Guiana Francesa, a abertura dos portos brasileiros ao comércio inglês e a igualdade de circunstâncias com os nacionais, uma quase imposição inglesa como contrapartida à garantia de segurança à família real e à soberania portuguesa, a perigosa situação decorrente dos movimentos independentistas na América Espanhola, que acabou por provocar a Guerra Cisplatina de 1816 a 20 e a ocupação do Uruguai, o combate aos surtos de republicanismo brasileiro que já vinham do fim do século XVIII e que culminaram com a Revolução Pernambucana em 6 de março de 1817. Outro slide. Esta revolução foi esmagada e, finalmente, com as ideias independentistas do próprio Brasil. E, claro, é preciso não esquecer que a maior produção da riqueza era no Brasil que residia, não na metrópole. Por outro lado, do outro lado do Atlântico, ou seja, neste canto à beira-mar plantado, a situação não era melhor, antes pelo contrário. De facto, um facto que resta hoje escassa memória, a maioria do país estava literalmente destruída. A agricultura arrasada, as indústrias em ruína, a Ilha da Madeira ocupada militarmente pelos ingleses. E as famílias choravam os cerca de 200 a 300 mil mortes que se estimavam terem ocorrido por causa das invasões imperialistas francesas. O comércio estava desorganizado. A marinha de rastros e as trocas comerciais com o Brasil ressentiu-se dramaticamente de tudo isto. O restante ultramar estava ao abandono, com o Estado da Índia também temporariamente ocupado pelos ingleses, o que ocorreu entre 1799 e 1813. Novo slide. Os ingleses dominavam ainda o exército português e o seu comandante, o Marshal Beresford, era simultaneamente regente por delegação de Dom João VI. Estou ainda em crer que a maioria do povo português entendeu as razões da partida da família real para o Brasil, mas deixou de perceber a demora no seu regresso, e tudo isto causou um sentimento, digamos, de orfandade. A piorar as coisas, apesar dos franceses terem sido expulsos, pois lamentavelmente não conseguimos trucidar todos eles, deixaram cá as ideias jacobinas que transportava na ponta das baionetas, o que veio a causar posteriormente a maior das divisões fraticidas alguma vez ocorrida no seio da nação portuguesa. A primeira grande reação provocada por este estado de coisas, no slide, foi uma conjura abortada em 1817, liderada por Gomes Pereira de Andrade, que era grão-mestre da maçonaria do ramo francês, que acabou enforcado com mais 11 correligionários, hoje conhecidos como mártires da pátria. Até que, em 24 de agosto de 1820, aproveitando a ausência de Beresford no Rio de Janeiro, no slide, rebentou uma revolução liberal no Porto, que saiu vitoriosa. Esta revolução foi preparada por um conjunto de notáveis civis e militares, liderados pelo bacharel Manuel Fernandes Tomás, que se reuniu numa loja maçónica apelidada de Sinédrio. Como devem estar recordados, era o nome do tribunal judaico que tinha condenado Jesus Cristo à morte. Esta revolução captou a anuência de Lisboa em 15 de setembro, tendo-se reunido rapidamente uma Assembleia Constituinte encarregada de elaborar uma Constituição que veio a ser aprovada em 23 de setembro de 1822.
Estes eventos foram muito influenciados por aqueles ocorridos em Cádiz, em 1812, que levou à feitura da primeira Constituição Espanhola. E também a outra Revolução Liberal, ocorrida a 1 de janeiro desse ano, em Espanha. Tudo o que se passou no século XIX entre Portugal e Espanha andou paredes meias uma com a outra. Ora acontecia uma coisa do lado e acontecia outra coisa do outro, quase como réplica da anterior. Foi este acontecimento que decidiu Dom João VI a regressar a Lisboa, trazendo consigo 4.000 pessoas e 50 milhões de cruzados que sacou do Tesouro Brasileiro. O rei teve o cuidado de deixar o seu primogênito, o príncipe Dom Pedro, no Brasil, antevendo uma possível quebra de laços políticos e jurou a Constituição, coisa que a rainha Carlota Joaquina se recusou a fazer. Novo. No meio de todos estes eventos, decorreu, como já se disse, o Congresso de Viena, entre 1 de outubro de 1814 e 9 de junho de 1815, ou seja, antes da derrota final de Napoleão em Waterloo. Este congresso foi presidido pelo príncipe Metternich, foi dominado pelas grandes potências de entrão e vencedoras do conflito, a Rússia, a Prússia, a Áustria e a Inglaterra. Deste modo, os princípios orientadores foram o da restauração legitimista e a redefinição de fronteiras e o princípio do equilíbrio, o que incluía uma possível intervenção contra as independências nas Américas. Para tal, foi criada a Santa Aliança, uma aliança político-militar que reuniu os exércitos da Rússia, Prússia e Áustria. A França, representada pelo subministro Talleyrand-Périgot, conseguiu, apesar de ser a grande derrotada, isto é uma coisa extraordinária, eu vou repetir, apesar de ser a grande derrotada, manter um estatuto de quase vencedor, conseguindo, por exemplo, manter as suas fronteiras anteriores a 1792. Aliás, este é um caso extraordinário na diplomacia mundial, que é o facto deste diplomata Talleyrand-Périgot ter servido durante décadas todos os regimes que houve em França. Uns e os seus contrários. É, de facto, um exemplo de sobrevivência política e diplomática absolutamente inacreditável. Mas muito real. O Congresso nunca teve uma reunião plenária e tudo o que era importante foi apenas discutido entre os 4 grandes e a França. Potências consideradas menores, como a Espanha, a Suécia, os Estados Alemães e, claro, Portugal, que foram considerados quase como protetorado inglês, ficaram de fora das mesmas. O nosso país foi representado, e bem representado, por 3 ministros plenipotenciários. Dom Pedro de Sousa Holstein, Conde de Palmela, António Saldanha da Gama e o Dr. Joaquim Lobo de Silveira, diplomatas destacados, respectivamente, na Rússia e na Suécia. Estes diplomatas tiveram de tentar articular as suas posições, apesar da distância, com o governo no Rio de Janeiro, e a sua ação foi muito dificultada por as restantes potências olharem para o nosso país, como eu já disse, como um protetorado dos ingleses. No fim do Congresso de Viena resultou. Este Congresso teve muita importância e prolongou-se as suas consequências praticamente quase até ao final do século XIX. A reconstrução das monarquias absolutas. A anexação de parte da Polónia, da Finlândia e da Bissarábia por parte da Rússia. A anexação dos Balcãs pela Áustria. A Inglaterra anexou a Ilha de Malta, o Ceilão e a Colónia do Cabo, o que lhe garantia o controle das rotas marítimas. A manutenção do controle dos povos cristãos do sudeste da Europa pelo Império Otomano. A união da Suécia e da Noruega. A anexação de parte da Saxónia, da Westfália, da Polónia e as províncias do Reno por parte da Prússia. A união forçada da Bélgica com os Países Baixos.
a Constituição da Confederação Alemã com a participação de 38 Estados, além da Prússia e Áustria. Por aqui já podem ver a dificuldade que é haver alguma política comum em toda a União Europeia hoje em dia. Um novo slide. O restabelecimento dos Estados Pontifícios. A restauração das antigas dinastias em Portugal e Espanha, sem, porém, terem quaisquer ganhos territoriais. Portugal teve ainda que ceder a Guiana Francesa, à França, em 1817, aqui numa jogada mal calculada, conseguindo que, através do artigo 105 do ato final, lhe fosse concedida a retrocessão de Olivença, o que a Espanha nunca cumpriu até hoje. O Congresso de Viena consagrou ainda a livre navegação nos rios Reno e Meuse, a condenação do tráfico de escravos, isto praticamente por imposição inglesa, o que trouxe graves consequências para Portugal e para o Brasil, a melhoria das condições para os judeus, isto é muito curioso, e uma regulamentação para as práticas diplomáticas. Novo. Foi com todo este pano de fundo, e ali o Lord Castlereagh disse uma grande verdade: quem a ignorar não anda cá com os pés no chão. Foi com todo este pano de fundo que tomou forma no seio da coroa portuguesa a ideia da criação do Reino Unido de Portugal, Brasil e Algarves, ideia superior de alto alcance político, permitia fazer face à muito complexa situação existente, nomeadamente a manutenção da unidade da nação multirracial e pluricontinental, a estabilidade política e social, as ameaças exteriores e as novas realidades geopolíticas saídas do Congresso de Viena. Isso foi muito importante. Tudo, aliás, na velha tradição portuguesa da unidade política nacional, na integração dos povos dos diferentes territórios onde nos viemos a estabelecer, na matriz cultural portuguesa e outorga da nacionalidade, na complementaridade e auxílio mútuo entre as diferentes partes do todo nacional e na evolução progressiva do estatuto social e político dos diferentes territórios, tivessem eles a designação que tivessem, à medida que a sua evolução social e cultural permitia e justificava. Novo. Foi assim que, por exemplo, os territórios da Península Indostânica constituíam um Estado desde o século XVII e Angola e Moçambique foram elevados à categoria desse mesmo Estado na revisão constitucional de 1971. Do Brasil partiram as tropas que reconquistaram São Tomé e Angola durante a Guerra da Restauração, e de Moçambique se reforçava Goa, Damão e Dil, e daqui se enviavam forças para o Extremo Oriente, etc. Deste modo, não se pode estranhar que a família real se tenha decidido estabelecer no Brasil, o que ocorreu sem qualquer problema e que esteve também previsto acontecer. Em várias alturas já tinha estado previsto acontecer, nomeadamente durante a Restauração e durante a Guerra dos Sete Anos, o que esteve também previsto acontecer, se necessário, durante a Guerra da Restauração, como eu já disse, 1640 e 1672. Do mesmo modo ainda que o governo português preparou a sua saída para os Açores, caso Lisboa fosse ameaçada de ocupação durante a Segunda Guerra Mundial. Ora, não se conhece nenhum caso de paralelismo em qualquer parte do mundo. Por isso, elevar o Brasil, que já tinha a categoria de Estado desde 1621, a reino e juntá-lo à designação já existente de Portugal e dos Algarves, seria como foi encarado naturalmente pelos portugueses. Mas compreendemos que tal cause grande estranheza a um estrangeiro. E quero fazer notar que Algarves, no plural, é uma designação apenas usada depois de 1471, quando se considerou o norte de África um prolongamento natural do Algarve, ficando este com a designação de Aquém-Mar e o prolongamento como o de Além-Mar em África. Título que se manteve mesmo depois do governo português ter abandonado a última praça em Marrocos em 1769. A cidade de Mazagão, aliás, cuja população foi transferida para o Brasil, onde fundou uma nova população chamada Nova Mazagão. Tal designação apenas terminou, como se sabe, após um grupo de monárquicos ter conseguido implantar a República em 5 de outubro de 1910, em Lisboa. Além disso, a designação
ainda não é essa. Ainda não é essa. Isso. Além disso, a designação de Reino do Algarve era um reino de direito separado de Portugal, mas não da coroa portuguesa, mas que, de facto, não possuía instituições, foros ou privilégios próprios, nem sequer autonomia. Era, na prática, um título honorífico sobre um território que em nada o diferenciava do resto de Portugal. A nova fórmula político-jurídica do Reino Unido de Portugal, Brasil e Algarve foi também inspirada na Constituição da Grã-Bretanha, já que a Inglaterra se juntou à Escócia em 1707 e agregou a Irlanda em 1800. O país de Gales já tinha sido integrado em 1535. E, sobretudo, pela atmosfera do Congresso de Viena, que não via com bons olhos que a coroa portuguesa vivesse no Brasil e tivesse a capital no Rio de Janeiro, já que consideravam aquele território uma coroa. Por outro lado, a América Espanhola estava a desmembrar-se em numerosas repúblicas e a elevação do Brasil a reino permitia manter uma monarquia forte naquelas paragens, ao mesmo tempo, aliás, foi a única que se manteve, naquelas paragens, ao mesmo tempo que mais facilmente se travaria quaisquer intenções seccionistas. Finalmente, a elevação do Brasil a reino vinha a ameaçar as intenções da Grã-Bretanha sobre o Brasil, enfatizando os legítimos direitos portugueses sobre o território, conferindo todos os atributos de um governo soberano e reiterando aos ingleses qualquer argumento de eventual proteção a um governo refugiado. Não podemos deixar de adjetivar esta solução política como brilhante, onde a figura tão injustamente maltratada de Dom João VI, pelas historiografias liberal, primo-republicana e marxista, tem créditos a ver. Esta solução política veio a falhar estrondosamente, porém, pela precipitação dos acontecimentos na metrópole portuguesa. De facto, a Revolução Liberal de 24 de agosto de 1820, agora que já pode vir, a expulsão de Beresford e a convocação de Cortes Gerais Extraordinárias da nação portuguesa, chamada o Soberano Congresso, a fim de elaborarem uma Constituição, vieram a provocar profundas alterações na sociedade portuguesa, a que os eventos ocorridos, entretanto, em Espanha foram tudo menos alheios. Esta revolução exigiu o retorno imediato da Corte para Lisboa e a restauração da exclusividade do comércio com o Brasil, ou seja, a restauração do ato ou do pacto colonial criado pelos ingleses em 1651, mas apenas adotado em Portugal ao tempo do Marquês de Pombal. Em 28 de setembro desse ano foi constituída a Junta Provisional do Supremo Governo do Reino, que tinha o encargo de organizar as eleições para as Cortes Constituintes. Estas reuniram-se em 30 de janeiro de 1821. O processo foi assaz rápido. As bases da Constituição foram aprovadas logo a 9 de março, bem como a nomeação de um governo e a convocação de eleições, sem consulta prévia ao rei. Aliás, o rei estava de mãos e pés atados, não pôde fazer nada. E nem sequer pôde defender o Brasil. Em 20 de abril, Dom João VI convocou no Rio uma reunião a fim de serem escolhidos deputados à Constituinte, mas tal provocou incidentes que foram duramente reprimidos. No Brasil, a partida do rei para Lisboa não era bem vista, pois receava-se que a autonomia existente lhes fosse retirada. O rei ainda tentou enviar o herdeiro da coroa para a metrópole, mas este recusou-se. Deste modo, Dom João VI nomeou Dom Pedro Regente e partiu para Lisboa em 25 de abril, onde chegou a 3 de julho. No dia imediato, o rei jurou as bases da Constituição. O Brasil elegeu 97 representantes para os Constituintes de Lisboa, em abril de 1821, tendo ainda, nesse mês, um deputado brasileiro, Maciel Parente, sido o primeiro a discursar na Constituinte. Mas logo em agosto foram apresentados no Parlamento embrionário 3 projetos para o Brasil que, por terem sido considerados de recolonização, eu não chamava de recolonização, mas de recolonialismo, caíram muito mal nos representantes brasileiros. A separação do Brasil tornou-se real a partir do dia do Fico, em 9 de janeiro de 1822. Quando Dom Pedro, pressionado, decidiu não regressar à parte europeia de Portugal. Desde então, os acontecimentos passaram a ser influenciados por José Bonifácio de Andrade e Silva, nomeado Ministro do Reino, desde 16 de janeiro. Esta posição ficou oficializada em 7 de setembro de 1822 com o Grito do Ipiranga. No dia 30 desse mês, foi aprovada a Constituição, que ainda falava no Reino Unido, Portugal, Brasil e Algarve. Vou falar da Constituição de 1822 portuguesa. Designação que iria perdurar, de jure, até 29 de agosto de 1825, data em que, pelo Tratado do Rio de Janeiro, a independência brasileira foi reconhecida pelo governo português, retendo Dom João VI
a prerrogativa de ser tratado como imperador do Brasil até à sua morte. Este tratado merece ser muito bem visto e analisado. É muito interessante. Um novo slide. Em 1 de outubro de 1822, o rei foi obrigado a jurar a Constituição, mas Carlota Joaquina e o cardeal patriarca de Lisboa recusaram-se a fazê-lo, sendo os seus direitos cassados e perdendo ela o título de rainha. O prelúdio da maior guerra civil que até hoje abalou a terra portuguesa tinha começado. Em conclusão, no slide, Portugal sempre foi um país no mínimo estranho e original, e capaz do melhor e do pior. Numa conjuntura interna e internacional, seguramente das mais complexas e críticas de toda a história de Portugal, e depois de um tremendo sacrifício, vivido sobretudo na parte europeia e continental de Portugal, conseguiu conceber-se uma forma, isto por causa das bases estrangeiras, conseguiu conceber-se uma fórmula jurídica política que permitia salvaguardar o todo português na sua matriz sociocultural e a soberania nacional, garantindo em bases sustentáveis o futuro do país. Tinha, porém, um ponto fraco, e que se veio a revelar fatal. Havia dois polos de poder, um remanescente e novo, em Lisboa, e outro no Rio de Janeiro. Ora, a situação da corte no Brasil começou pouco a pouco a inverter a situação da metrópole e território ultramarino. O termo colónia apenas entrou no léxico português, é bom que se lembre isto, porque tudo isto tem sido muito maltratado, sobretudo depois de 1974, em Portugal. O termo colónia apenas entrou no léxico português entre 1920 e 1926, e de 1930 a 1951, por modismo da época, e terminou na revisão constitucional de 1951. Daí se poder dizer que não foi o Brasil que se tornou independente de Portugal, mas sim Portugal que resgatou a sua independência do Brasil. Mesmo assim, a quando das negociações e da assinatura do Tratado de Paz com o Brasil e reconhecimento da sua independência, ainda se mantiveram pontos que permitiriam uma, daí a particularidade do que está escrito no Tratado do Rio de Janeiro, e não só, o tratamento que houve entre Lisboa e o Dom Pedro, ainda se mantiveram pontos que permitiriam uma reunião posterior dos dois reinos, como sendo o título de Imperador do Brasil otorgado a Dom João VI e o reconhecimento de Dom Pedro como herdeiro do trono de Portugal e Algarve. O que, à partida, notem bem, e isto digamos, a origem da a pior guerra civil que a gente teve, que ainda hoje não está resolvido. Ainda hoje não está resolvido. Quer dizer, não faz sentido o reconhecimento de Dom Pedro como herdeiro do trono de Portugal e Algarves depois de ele ter dado o grito do Ipiranga, porque ele tornou-se estrangeiro, perdeu os direitos ao trono de Portugal imediatamente. Mas isso não foi percebido desta maneira e continuou-se quase até à última e para lá, porque havia outras razões ponderosas, uma delas era essa, e a outra era que garantir, independentemente de tudo aquilo que acontecesse, que a dinastia de Bragança continuava a reinar no Brasil e em Portugal, o que de facto aconteceu. Portanto, o reconhecimento de Dom Pedro como herdeiro do trono de Portugal e Algarve. Para já não falar de que a independência tinha sido um ato de cedência do rei de Portugal e não fruto de uma ação separatista violenta. Mas isto foi para dourar a pílula da coisa. Novo slide. As sequelas da Revolução de 1820 fizeram o resto, querendo retirar ao Brasil a autonomia político-administrativa que o novo Estatuto de Reino lhe conferia, sem embargo de ter mantido na Constituição que elaboraram o título de Reino Unido de Portugal, Brasil e Algarve. Tudo isto à mistura com muitos desatinos políticos, ideológicos e sociais que normalmente acompanham os períodos revolucionários. Esquecendo-se ainda de um princípio fundamental que é este: nunca se deve retirar às pessoas, e muito menos aos povos, algo, neste caso direitos, que lhes tenham sido prometidos e por maioria de razão concedidos ou otorgados. Mas aquilo
aquilo que é concedido deve ser bem ponderado. Uma realidade que muitos políticos e governos teimam continuadamente em ignorar. Muito obrigado. Estou agora à vossa disposição para perguntas que queiram colocar e eu saiba responder. Ora, muito obrigado, Brandão. Mesmo com limitações temporais e a passagem de slide a várias centenas de quilómetros, parece que conseguimos pelo menos chegar às 10 horas com algum sucesso, pelo menos do ponto de vista da apresentação. Os Pedro navios Vilés. e os meus cumprimentos, sobretudo ao conferencista. Evidentemente, como o conferencista sabe, e verá algumas coisas aqui que eu tenho opiniões um bocadinho diferentes, nomeadamente, bom, mas para responder à sua primeira pergunta, o número de pessoas que seguiu para o Brasil com Dom João VI perfeitamente estimado em cerca de 15 mil pessoas, porque o que acontece quando se fala em 15 mil pessoas, as pessoas esquecem-se que cerca de 8.500 eram as tripulações. Portanto, as tripulações são 8.500. Só os regimentos de Marinha, por sua vez, que não são tripulações, mas da Armada, que o regimento de fogo, hoje em dia chamaríamos de fuzileiros, são cerca de mais de 2.000 pessoas. E depois existem realmente vários funcionários, etc. Uma coisa importante para se dizer que as pessoas, quando falam da ida da corte, os únicos aristocratas titulares que seguiam com Dom João VI foram só 19, que são exatamente os membros do governo e os membros do Conselho de Estado. Mais nenhum outro nobiliário, mais nenhum outro nobre português tinha autorização de seguir na viagem. Portanto, foram só aqueles que estavam em funções, que são 19. O resto são, essencialmente, funcionários que o acompanhavam, desde funcionários de medicina, músicos, etc, etc. Mas está estimado exatamente em cerca de 15 mil pessoas, considerando cerca de 8.500 são os tripulantes. Sobre Olivença, eu acrescentava o seguinte: foi realmente, conseguiu-se, porque aí os nossos diplomatas conseguiram impor que a Espanha assinasse a retrocessão de Olivença. A Espanha argumentou depois que não concedeu de novo, não retornou Olivença a Portugal, por causa de Portugal ter ocupado o que hoje em dia se chama o Uruguai. E, portanto, era uma retaliação por nós termos ocupado o Uruguai. Que nós respondíamos que a presença portuguesa no Uruguai tinha sido feito de acordo com um pedido do Sinédio de Montevideo, da Câmara Municipal do Montevideo, que pediu a Portugal para vir ocupar o território e pôr fim a atividades hoje em dia se diríamos nacionalista, mas outros na altura chamavam o terrorista, que era o Artigas. Portanto, foi para combater o Artigas que as tropas portuguesas teriam vir. Depois, seguidamente, evidentemente, havia esse pedido das províncias cisalpinas para que Portugal ficasse a ocupar e ficarem, portanto, com uma ligação política a Dom João VI e não à Corte de Madrid. E é por causa disso que os espanhóis dizem que não nos entregavam Olivença. Não sei se quer que eu entre em mais algum Umas coisinhas. outro aspecto aqui. Hã? Posso dizer qualquer Como? coisa? Claro que sim, claro que sim. Pronto, olha, congratulo. Já estamos então basicamente de acordo relativamente às pessoas que seguiram. Julgo que até inclusive, quer dizer, 54 navios, se cada navio levasse 200 pessoas, 200 dava logo 10 mil pessoas, quer dizer, o que é perfeitamente natural. Houve muitos navios que foram inclusive desartilhados, ou quase todos foram desartilhados para poderem levar mais carga e pessoas, enfim.
e até se tentou embarcar à última da hora um Era, regimento era, que acabou por ficar em terra, porque já não havia lugar para ele. Mas pronto, não há certezas absolutas, vai ser sempre muito difícil chegar chegar a uma foram conclusão. 23 navios de guerra, foram E o resto 23 navios de o resto guerra eram civis. e 50 e 31 Sim, dava de 54, navios mercantes. 54, como eu E disse. as tripulações dos navios de guerra variavam entre os de linha principais, de 800 a cerca de 200, mas nos navios mercantes as tripulações andavam à roda de Eram centena e menores. meia. Eram menores, eram menores. Sim, senhor. Eu compreendo, inclusive, isto agora só com curiosidade, eu compreendo que não tenham ido a mais novos. Porque, vamos lá ver, o, isto parece que é mais um pouco como aquilo que o Churchill, a ordem do Churchill deu ao comandante de Singapura, quando estava cercado por japoneses e disse que os oficiais devem morrer ao lado das tropas. Portanto, todo o país estava a ser invadido pelos franceses e, portanto, não seria justo, digamos, tudo o que era nobre poder-se pôr fora daqui para e ficar só o desgraçado José Povinho a sofrer as inclementes. Bem, mas era uma questão, digo eu, digamos, até de consciência, de cidadania e coesão social. O que é que eu queria? Sobre o Uruguai e a Olivença, há aí mais umas coisitas que convinha acrescentar só. Está tudo dito, tudo certo o que disse, na minha perspectiva. Só que, mais uma vez, e para variar, os espanhóis não têm razão nenhuma em toda a sua argumentação. Em primeiro lugar, porque o Uruguai era lateral a toda a questão. Não tinha nada a ver com isso. Portanto, foi uma desculpa de mau pagador. E mesmo assim, foram adiando as coisas. E, infelizmente, depois o evoluir dos acontecimentos foi-lhes, quer dizer, foi sempre beneficiando o infrator, por azar nosso. Mas, inclusive, chegou a haver um acordo com eles e uma, estava uma expedição preparada em Cádiz para seguir para o Uruguai e a gente saía de Montevideo, já se tinha. Depois houve um problema qualquer que isso não pôde ser feito e depois entretanto, o Brasil tornou-se independente e o problema deixou de ser nosso, passou a ser do Brasil, porque quem passou a gerir tudo o que se passava no Uruguai eram os brasileiros, era o governo brasileiro. Nós perdemos a questão do Uruguai e os próprios espanhóis. Portanto, passou a ser completamente lateral à questão. E os próprios espanhóis não têm muito que aludir a nada relativamente ao Uruguai, porque aquilo era uma zona de conflito que a gente tinha com eles já há 200 anos. Basta lembrar-se do que se passava, que era a chamada questão das fronteiras naturais do sul do Brasil. Basta lembrar-nos que a colónia de Sacramento mudou de mãos em 100 anos, ou isso mudou de mãos 7 vezes. Portanto, era um conflito atrás. Portanto, os espanhóis foram buscar essa argumentação perfeitamente estapafúrdia quando já tinham acordado que davam e com desculpas de mau pagador. Desculpem o termo. Mais questões? Muito obrigado, Brandão. O General Berce acabou de se juntar. Alguém quer fazer alguma questão ou fazer alguma intervenção? Maria João Alquerque, Se eu muito boa puder, noite. se eu ainda puder, Depois, agora, Pedro, agora temos outras pessoas, já passo a palavra. É uma intervenção assim só pequenina, só para fazer aqui um esclarecimento. Eu não concordo muito que o hino patriótico tivesse sido realmente um hino nacional, como o Sr. Coronel disse. Hum, Porque a gente deste hino para já é muito anterior à Constituição do Reino, não é? Do Reino Unido. Como nós sabemos, o Marcos Portugal, que é o compositor e que criou este hino, ficou em Portugal quando Dom João VI vai para o Brasil. Ele era, na altura, mestre do Seminário da Patriarcal e diretor e maestro no Real Teatro de São Carlos. E quando os portugueses conseguem expulsar os franceses na segunda invasão, até 1809, ele compõe uma cantata, que é
La Esperanza ou L'Augurio Felice, hum, que estreou no São Carlos, precisamente em maio desse ano, 1809, para celebrar a vitória e que simultaneamente era o aniversário de Dom João VI, que fazia anos em maio, já não sei qual é o dia. E foi um sucesso, a parte final dessa cantata tinha uma espécie de uma marcha final que muito agradou às pessoas e então o Marcos de Portugal usa essa melodia para no ano seguinte fazer um hino ao Dom João VI. E o hino é o hino patriótico, mas é um hino que ele dedica ao Dom João VI. É preciso dizer que o Marcos Paulo estava em Portugal, era mestre tinha sido eh, mestre do rei, não é? Portanto tinha uma grande apreço pelo rei e faz dedicar este hino. E este hino tem uma letra muito interessante que nunca ficou muito conhecida. Ficou mais conhecido só as primeiras estrofes que exaltam os portugueses e a sua heroicidade contra os franceses, mas é muito giro. Eu tenho aqui um excerto desse hino, que há uma estrofe em que ele diz exatamente isto: aos mares vos deste, a bem dos vassalos, julgando livrá-los do ímpio poder. Malgrado o tirano, em breve vireis, os luzes fiéis vós mesmo reger. Portanto, este hino que ele faz em 1810, para ser cantado no aniversário do Dom João VI, era precisamente uma mensagem para os portugueses de que Dom João VI tinha atravessado os mares e tinha ido para o Brasil a bem dos seus vassalos. E a letra diz, inclusive, é que os portugueses ficaram cá a defender a pátria, esperando o seu regresso para os voltar a reger. Este hino veio depois a ser impresso pela, pela imprensa régia, 120 exemplares, para banda e coro. E foi realmente uma divulgação que se fez na altura, imprimir música na altura era muito caro, e eu acho que isto teve um impacto muito grande, de tal forma que esta canção, este hino, entrou no cancioneiro popular. E então, o mais tarde, já no final do século XIX, César das Neves faz uma recolha das músicas populares e aparece este hino nacional. E ele então vai buscar um folheto que foi publicado já no princípio do século XIX por uma tipografia do Porto, que tem um pequeno preâmbulo sobre este hino. E ele diz assim: a poesia do hino patriótico, cuja música foi composta pelo insigne professor Marcos Portugal, era filha das circunstâncias do tempo, da sua organização, vindo por este motivo a formar simplesmente uma canção particular e não genérica e nacional. No entanto, agradou e agrada pela expressão marcial com que aquelas artes de mãos dadas souberam granjear justiceiros aplausos. E mais tarde este hino, quando Dom João VI sobe ao trono, portanto já em 1818, quando é aclamado, muda de letra e acrescentam-lhe mais umas estrofes, estas tais que são impressas no Porto, onde ele acrescenta isto: dois mundos unindo, um reino formastes, político obraste, cresceu-te o poder. Portanto, é todo um hino à volta de Dom João VI, enaltecendo todo o seu patriotismo, que inclusive atravessou o oceano para proteger os seus vassalos e depois mais tarde soube unir dois reinos. Um, Destas recolhas que eu tenho lido, em lado nenhum é considerado um hino nacional, é mais um hino ao Dom João VI e à sua grande capacidade de ter mantido a nação e a sua união. Isto é a Bom, minha opinião. muito obrigado pelas suas explicações. Confesso que a maior parte desses pormenores eu desconheci. Muito obrigado por isso. Mas eu julgo que isto não está em contradição com aquilo que eu disse, que não fui eu que inventei, que este era o hino, que isto está considerado Não, como sendo não, isso é adotado dito como muito. sendo o Sim, hino sim. do coisa. Lê-se em muitos Nada em lados isso. causa está a dizer. Lê-se em muitos lados isso, como está a dizer. Consideram sempre este hino o primeiro hino nacional. Eu não sou dessa opinião. Eu acho que realmente o primeiro hino nacional é já o hino da Carta, Claro, já depois na monarquia constitucional. Porque nesta altura a música era a música de aparato, era composta e dedicada ao monarca, não era à nação.
E daí eu considero realmente o hino da Carta é considerado realmente hino nacional. Este hino, usa-se dizer isto, não é? Que é o nosso primeiro hino nacional, mas por todas estas recolhas que tenho encontrado, eu parece mais que foi um hino dedicado a Dom João VI do que propriamente um hino nacional. Até porque quando o Dom João VI é aclamado rei, o Marcos de Portugal compõe outro hino. E cá em Portugal o Silva Leite faz também um hino para a aclamação de Dom João VI. Portanto, os hinos eram compostos mais ao rei e para as circunstâncias que eram feitas, não é? Bom, o que tem lógica com, digamos, o que se passava na altura, digamos assim, porque o rei é que encarnava, digamos, a nação. Só de facto a partir das constituições é que o rei passou, digamos, a reinar e não a governar. E, portanto, o enfoque foi posto no outro lado. Julgo que tudo isso tem, digamos, vem na sequência desta lógica que eu estou, que me parece que seja esta que vigorou. Mas sei perfeitamente o que está a dizer. Já agora, só uma coisa que não teve a ver com isso, quando é aquilo e já agora quero deixar isto bem claro, porque há alguma confusão no meio disto. Quando há muita gente que acha que a família real fugiu, e, portanto, e tem uma conotação negativa. A família real, de facto, não fugiu. A família real fez aquilo que se pode dizer hoje em dia, uma retirada estratégica. E Pois, foi mas repare que este hino faz isso. Este hino tem exatamente uma isso. estrofe a dizer isso. Reflete Estávamos, exatamente isso. estávamos em 1809. Há muita gente que pensa e diz, ou não pensa bem o que diz, ou tem, digamos, um facciolismo político, de certa maneira, e diz, o rei fugiu. O rei não fugiu. E não é por acaso que o Napoleão disse no fim, lá nas Memórias de Santa Helena, que ele tinha sido o único que o conseguiu enganar. Ele não, de facto, e isto é uma coisa muito importante, porque o Napoleão tinha três objetivos quando mandou os Junôs. Um era capturar a família real, isto é, capturava o poder político e a gente ficava sem poder político, daí a importância, digamos, das diferentes parcelas do território poderem se conjugar umas com as outras, serem complementares umas das outras, que é uma coisa que a gente fez desde o início. À semelhança, aliás, do que tinha feito com os monarcas, com a família real espanhola, e depois pôs lá um irmão dele, no trono do rei de Espanha, era capturar a marinha portuguesa, que na altura era uma marinha importante, era uma marinha considerada de uma média potência, e o Napoleão não tinha navios, porque a sua esquadra mais a espanhola tinha sido postas no fundo em 1805 em Trafalgar, obrigar a fechar os portos à Inglaterra, que era o grande objetivo lá do bloqueio continental, que ele decretou unilateralmente após a paz de Tilsit em 1805 ou 1806. Portanto, este terceiro objetivo falhou também, porque o Junot já não conseguiu fechar a maior parte dos portos e não conseguiu ficar cá muito tempo, foi expulso. Portanto, o Napoleão não conseguiu um único objetivo que se tinha proposto quando foi a invasão de Portugal. E para isso muito contribuiu a saída da família real de cá. Dois ou três pormenores também são importantes nisto. A maçonaria mandou uma delegação a Sacavém esperar o Junot como salvador da pátria. Isto é bom que as pessoas saibam isto. E, por outro lado, houve aqui uma crise grande de falta de informações, que é uma coisa que percorre o poder político português, político e militar português há 9 séculos, que é a falta de informações. Nós temos uma muito difícil capacidade de ter informações. E se informações não se faz a guerra. Ninguém pode, não se faz a guerra, não há empresas que funcionem melhor, etc. Bom, as bolsas não funcionam, é preciso informação. A informação é o recurso mais importante que é.
E por isso é que a família real, apesar de estar sido avisada que havia um exército da Gironda que estava em Bordeus acampado para vir para aqui, só deu conta dele quando eles chegaram a Abrantes. E, portanto, ninguém teve coragem para mandarem 2 batalhões fustigar sequer as tropas maltrapilhas do Genoa, que aquilo vinha tudo desfeito por aí fora. E deu ordem à população para não resistir. Alguma lógica, de certa maneira. Uma lógica era não haver perdas civis escusadas. Mas, no fundo, a Dona Maria I, que na altura já estava considerada louca, teve duas frases ótimas antes de embarcar. Uma foi: então saímos e não se dispara um tiro. E a outra foi: não corramos para não parecer que fugimos. A rainha não estava assim tão louca ao dizer estas 2 frases. E, de facto, ninguém teve coragem. Era o grande Napoleão, toda a gente tinha medo de Napoleão, ele dominava a Europa toda, bateu os exércitos todos, bem, a gente não foi capaz de mandar meia dúzia de regimentos atacar. Isto é discutível, como sempre, mas eu digo, não vale a pena ter exército se o exército, mesmo tendo inferioridade, não sei o quê, não se bater minimamente. Aquilo que está escrito que é ter munições e... Senão não vale, munições e vivos. Senão, não vale a pena ter exército. O exército é para nada. Portanto, eram estes 3 pormenores que eu tive a gostei de ter a oportunidade de também referir. Obrigado, Maria João. Obrigado, Brandão. Temos aqui assim uma pergunta do Araújo, de Chicago, suponho. Bem de longe. Quer fazer a pergunta pessoalmente ou quer que eu leia? Muito bem. Então, o Araújo, parece que é a primeira vez que está connosco, ou pelo menos não o estou a reconhecer. Pergunta que foi dito que a Guerra Civil Portuguesa ainda hoje não se resolveu. Se o Brandão podia esclarecer. É outra conferência. Isso é outra conferência, outra conferência. Pronto, não se resolveu por seguinte, porque a Guerra Civil depois teve continuação por outros meios, não é? Aliás, houve mais 2 a seguir a ela ter acabado com a Convenção de Abramonte, e o país nunca mais atinou até 1933, quando houve uma nova Constituição. Está pano para mangas, e sobretudo porque o país ficou dividido. Ficou dividido na altura entre liberais chamados liberais e absolutistas, que melhor seriam chamados tradicionalistas. E até hoje travaram-se de razões, e até hoje não houve uma aceitação, não há aqui uma mediana. E ainda hoje há vários correntes dinásticas em Portugal. O rei Dom Manuel II não teve descendência, tentou unir os 2 ramos desavindos, que agora já são 3, que é a Casa Lolé, e com o Pacto de Dover, mas nem isso acabou por resultar completamente. Portanto, quando eu digo que isto ainda dura até hoje, é porque este assunto não está pacificado, não está, digamos, não há uma leitura, provavelmente nunca irá haver, porque isto é da natureza das coisas, não é? Da natureza dos homens. Isto não está pacificado no sentido em que, nem o próprio professor Salazar, quando em 1900, quando é que isto foi, agora já me falha, nos anos 50 e qualquer coisa, fez uma coisa extraordinária que foi, com um decreto-lei que tem 4 linhas, acabou com a lei do banimento e a lei da... É a mesma coisa que o banimento, mas tem outro nome. É uma espécie de diferença entre o plebiscito e o referendo. Isto é, quando em 1834, quando na Convenção de Abramonte, os partidários do Dom Miguel foram todos banidos,
foram banidos do reino. Até a não sei quanta geração, até a não sei quantos colaterais, descendentes, etc. E quando foi da República, já não foram os miguelitos, foram os republicanos todos, os monarcas todos, a família real toda. E, portanto, saiu uma outra lei que não se chama do banimento, que agora não me lembro, peço desculpa, mas vai dar ao mesmo. Portanto, estava tudo a gente proibido de entrar no país, todos os monarcas, todos quem estivesse ligado a isso, não. E, portanto, com esse decreto-lei, acabou-se com estas duas leis e, portanto, os monárquicos puderam passar a organizar-se em função das leis existentes no país. Pronto. Isto para dizer, quer dizer que isto ainda hoje está assim, tem a ver com isto que eu estou aqui a dizer. Muito obrigado, Brandão, muito obrigado pela pergunta, Araújo. Na realidade, foi uma época de extraordinária divisão das elites em toda a Europa, e não foi só na Europa. Havia opiniões distintas, foi uma mudança de regime, foi uma mudança geral, com uns avanços, uns recuos, com guerras civis em grande parte dos países, com uma invasão tremenda e a imposição do Império Francês, e depois uma tentativa em 1815 no Congresso de Viena, que mais do que unir veio dividir e criou problemas que ainda hoje, de certa forma, ainda resistem. Aquelas grandes questões que foram discutidas em 1815, na realidade, deu origem a problemas de fronteira que ainda hoje se verificam e hoje ainda há conflitos exatamente naqueles aspectos. É muito interessante, por acaso o Brandão não falou, mas no Congresso de 1815 uma das coisas que sai relativamente aos ingleses foi os ingleses passaram a dominar os mares através do controlo dos pontos de passagem obrigatórios, desde e ilhas de controle, desde as ilhas de Heligoland no Mar do Norte, que controlam as saídas dos rios alemães, até às ilhas das Falkland, ou as Malvinas, até ao controle de Singapura, ao controle da cidade do Cabo, e, portanto fazia o controle do mar essencialmente com pontos essenciais de bases em todos os oceanos, para a sua marinha. Temos muito pouco tempo, o César já me pediu para fechar, tenho o Pedro que quer fazer uma intervenção muito curta e agora o Medeiros também se inscreveu. Vou fechar as inscrições, não gosto de deixar ninguém de fora, vou mesmo fechar as inscrições, vou pedir ao Pedro que seja muito sucinto e depois só passo a palavra ao Medeiros para fechar a última intervenção. Pedro Vilés. Está sem som. Muito obrigado. Só rapidamente falar acerca do Congresso de Viena. Já no século XVII começa a existir a divisão na Europa entre as grandes potências e as outras potências. Aliás, é o próprio Vaticano que tem um papel nessa coisa e que determina, e isto tem consequências na maneira como as relações diplomáticas se passaram países da Europa, etc., etc., em que os grandes potências e os pequenos potências tinham comportamentos e direitos completamente diferentes. Lembrar que 1815, contrariamente a alguma ideia que as pessoas gostam de dizer sobre 1815, o Congresso realmente criou um Estado extraordinariamente estável, porque durante 100 anos, praticamente quase 100 anos, a Europa não teve guerras devido àquilo que foi organizado no Congresso de Viena. O Congresso de Viena apresentava era, no fundo, liderado por 4 grandes potências, como o nosso conferencista já mencionou, o Reino Unido, a Áustria, a Prússia e a Rússia, e a razão porque a França a França participa porque era considerado exatamente necessário para pôr a Áustria, a Prússia e a Rússia com menos ambição e, portanto, é por isso que fazem voltar a França. Agora, dizer que Portugal não foi escolhido é muito importante, os nossos 3 diplomatas tiveram um trabalho fantástico, porque Portugal, mais a Espanha, mais a Suécia, os 3 fizeram parte do Conselho dos 8 e eram esses 8 que determinavam a coisa. Nós fazíamos parte, e é extraordinário que Portugal tivesse conseguido ser um dos 8
quando nós pensamos que, por exemplo, Ali, Veneza, lembrar-me aqui, Saboia, etc., e vários outros países relativamente importantes, como, por exemplo, já falámos na Suécia, que tinha recebido a Noruega. Esses países não têm acesso aos tais 8, ao Conselho dos 8. E, portanto, apesar de tudo, nós tivemos um papel ainda bastante importante, e estou convencido, se nós não tivéssemos tido o tratamento de Portugal e das nossas províncias ultramarinas, teria sido muitíssimo pior. É só isto que eu queria dizer. Muito obrigado, Pedro. Passo a palavra ao Medeiros, muito rapidamente. Muito boa noite a todos, ao Coronel Brandão, o agradecimento, que é sempre um prazer ouvi-lo, escuto com muita atenção o que o senhor coloca. Agora, eu me permito não perceber muito essa sua colocação, que não é a primeira vez, de que não houve uma fuga para o Brasil. É fato que houve ali uma manobra para que Napoleão não alcançasse os seus propósitos. Foi uma estratégia, mantém-se o reino na condição que estava, mas a movimentação para o Brasil, na minha leitura, me permita essa leitura, me parece uma fuga desse encontro. Então, se a palavra é pesada, eu não sei se a questão é essa, mas eu acho que o ato dele se retirar de Portugal para o Brasil, ao evitar esse encontro, é uma fuga. Então, por favor, eu queria que o senhor falasse um pouco sobre isso. Não, é a utilização da palavra. A palavra fuga foi usada com um aspecto essencialmente pejorativo, utilizada pelos inimigos do próprio Dom João VI. Na realidade, era um movimento planeado, era um movimento estratégico planeado de movimentar a cabeça coroada, e onde estava a cabeça coroada estava a capital do reino. E na realidade é uma frustração para Napoleão, e por isso ele próprio, como aqui o Brandão esclareceu, o próprio Napoleão deixa nas suas memórias que o único que o enganou foi Dom João VI. Na realidade não é uma fuga, é uma retirada estratégica que estava planeada para outra parte do território do seu reino, e que passava a estar controlado. A capital passou para o Rio de Janeiro. A capital estava onde estava a cabeça coroada. E na realidade não é uma fuga, não se pode considerar uma fuga. Agora, a palavra fuga foi utilizada não só politicamente ao longo destes 200 anos, de uma forma, de certa forma, pejorativa e abusadora, criticando Dom João VI e criticando, digamos assim, a cabeça coroada de Portugal, que fugia deixando o seu território e a sua capital. Não foi esse o objetivo foi essencialmente manter a capacidade de decisão e a capacidade de ainda resolver qualquer coisa. Sem dúvida nenhuma, foi a decisão a partir do Rio de Janeiro, com a comunicação com as várias embaixadas que ainda havia na Europa, designadamente com a embaixada em Londres, que permitiu que na Península Ibérica se criasse, no fundo, uma grande cabeça de ponte, que permitiu não só atrair mais de 300 mil tropas francesas que aqui estiveram durante 6 anos, aqui não só na Península Ibérica, mas também permitiram que se fosse o início e que só termina em França, mantendo o esforço da França dividido, não só num flanco oeste ou sudoeste, com um flanco de leste, porque em 1812 vai combater com a Rússia, a invasão da Rússia, e em 1814, quando se dá a invasão de França pelo exército anglo-português, simultaneamente Napoleão está a ser pressionado a partir de leste pelos exércitos prussiano, austríaco e russo. E é essencialmente isso, não é garantidamente uma fuga, e a fuga foi sendo utilizada de forma abusadora. Muito obrigado, Brandão, pela sua palestra. Acho que está de parabéns, muito obrigado. E passava então a palavra ao César. Bom, eu vou ser bem breve, a gente teve tanto problema técnico hoje
mas nem todos esses problemas tiraram o brilho da fala do Brandão, né? Que fez uma explanação muito coerente e que o fato dela ter suscitado até a tertúlia mais aprofundada, algumas réplicas e posicionamentos, é uma das intenções nossas quando promovemos esse tipo de evento, né? Se foi fuga, se não foi fuga, eu acho que não foi também. É muito simplista achar que simplesmente houve uma fuga, quando, na verdade, se você analisar como contexto geral, foi uma atitude estratégica muito bem planteada na hora que era necessária. E, em função dela, se isso não tivesse acontecido, se talvez o Napoleão tivesse sido bem sucedido na intenção dele de invasão de Portugal, nós não estaríamos aqui fazendo essa tertúlia hoje, né? Então, a gente tem que pensar nisso também como perspectiva futura. Eu já devolvo para o Rui para a gente encerrar. E a gente tem mais uma tertúlia esse ano ainda, né? A gente não tem o nome definido ainda exatamente, a gente tem um convidado, mas a gente aguarda uma confirmação, mas oportunamente a gente divulga, tá? Então, Rui, termina por aí. Por mim, bom fim de semana a todos. Muito obrigado. Peço mais uma vez desculpa de todos estes pequenos falhanços técnicos. Todos nós andamos também sempre a aprender com isto, andamos a tentar utilizar estes recursos que têm unido, sem dúvida nenhuma, já vamos quase para 3 anos, têm unido de forma extraordinária os dois lados do oceano com participação dos mais diversos pontos do mundo. Muito obrigado pela participação de todos, muito obrigado por estarem connosco, continuem connosco e vamos continuar estas nossas tertúlias com novas novidades. Muito boa noite e até à próxima sessão. Boa noite. Boa noite, um abraço a todos. Boa noite a todos. Boa noite.